Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Quem está comigo aqui hoje, eu vou olhar na minha cola aqui, é a nutricionista Thaisa Leal e o psiquiatra Alexandre Valverde. Tudo bem, Thaisa? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Também agradeço a agenda de vocês. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Guido, tudo ótimo. Thaisa, muito obrigado pela oportunidade e ocasião de estar aqui com vocês. Também agradeço. Vamos bater um papo aqui sobre nutricionismo, ou seja, o que as pessoas comem. Eu não chamo tanto de comem, que as pessoas engolem, na verdade, né? Porque está uma maluquice tão grande hoje em dia que está todo mundo comendo rápido, comendo errado, comendo de uma maneira que afeta na vida pessoal, afeta até no humor, afeta até, pode dar até depressão, e é sobre isso que a gente vai falar. Thaís, eu vou começar com você. Como é que está o brasileiro hoje consumindo comidas e como é que ele está se alimentando? Muito mal, é? Assim, a gente tem aproximadamente 61% da população adulta com sobrepeso e obesidade. Então, eu acho que isso já diz muita coisa, né? Sim. Óbvio que é um conjunto de coisas, então, uma alimentação ruim, sedentarismo, né? E várias outras coisas que são um estilo de vida. Não é só alimentação, mas ela contribui muito, com certeza. Provavelmente a correria do dia a dia, a grande oferta e facilidade por produtos industrializados, e normalmente esses produtos industrializados têm alto teor calórico, até comparado à comida in natura mesmo, comida de verdade, acaba tendo uma concentração de calorias muito grande. Tem açúcar, gorduras saturadas exageradas, Sim. E não tem nutrientes. E até é curioso uma coisa, porque as pessoas elas estão engordando, ganhando peso, mas ao mesmo tempo estão desnutridas. Pois E a gente sempre pensa em desnutrição como aquela pessoa que está abaixo do peso. Mas, na verdade, pelo consumo de alimentos que não têm nutrientes, as pessoas estão com carências nutricionais também. Sim. Você sabe que eu vi uma família aqui perto da região da Paulista? Foi uns 2 meses atrás. Todos, desde o marido, a mulher e 2 crianças, todos muito gordinhos. Você sabe de uma coisa que muita gente não imagina? Muitas pessoas colocam a culpa na genética. Até existe um fundo genético, mas o ambiente molda muito mais o seu peso do que a genética. Então, quando você vê uma criança que está numa família de pais obesos, ela vai acabar tendo a mesma alimentação, os mesmos hábitos que esses pais. Então, consequentemente, ela vai engordar. Mas é uma família moradora de rua, né? Moradora de rua? Interessante. Não, mas isso acontece sim, mas é pela questão da ingesta de produtos de péssimo valor nutricional, assim, que tem calorias em excesso, gordura, sais, açúcares em excesso e pouca proteína, poucos micronutrientes. Então a gente observa mesmo. Isso daí tem aquela doença de Kwashiorkor, né, que era bastante observável, assim, que você vê aquela criança que parece gordinha, né, que você fala, tá rechonchudinha e tal, mas desnutrida por falta de proteínas, fica com aquele edema no corpo, incha, e aí você fica com aquela impressão de que a criança tá bem alimentada e não está. Mas você também pode ter, não o inchaço no sentido do acúmulo de líquido, mas você tem o excesso de tecido adiposo pelo excesso de calorias consumidas, e que não necessariamente corresponde a um bom aporte de nutrientes, micronutrientes, né? Essas questões todas de vitaminas, minerais e tal. E poderia ser uma família que recentemente começou a morar na rua, né? Não sei como é que é a oferta de comida das pessoas que moram na rua, né? Sim. E também é uma realidade, a depender do lugar que a pessoa está, o morador de rua não necessariamente passa fome. Às vezes, eu trabalhei muitos anos num projeto que atendia crianças moradoras de rua. Geralmente essas crianças acabam conseguindo alimentos por esmola, por essas questões, claro, alimentos com péssimo valor nutricional. Então, é menos difícil, assim, é mais difícil você encontrar uma criança passando fome nessa situação, às vezes quando está num grande centro, numa grande cidade, do que famílias muito pobres que estão morando em regiões periféricas ou em cidades muito pequenas, que essas sim não tem nem recurso para conseguir pedir isso, essas acabam sofrendo desnutrição no sentido da privação do alimento mesmo, né? Entendo. Completando o que eu estava falando, né, sobre essa questão da genética versus o ambiente, até alguns estudos, alguns casos mostram, por exemplo, uma criança que nasceu numa família que
tinha obesidade, mas ela foi logo na infância adotada por uma família com bons hábitos e que estavam dentro de um peso adequado, essa criança nunca desenvolveu obesidade. Então, isso realmente comprova como os nossos hábitos, eles acabam influenciando muito mais. Eu queria também... Perdão. E eu queria trazer uma outra informação também em relação a essa questão de comer um alimento, supondo que você vai ter um aporte nutricional e você fica carente no fim das contas. Eu tenho acompanhado alguns pacientes que são carnistas, né? Eu sou vegano, por exemplo, eu faço a minha reposição de vitamina B12 constantemente. E eu estou sempre preocupado com os meus pacientes, os veganos e os não veganos, como é que vai a vitamina B12 deles. E eu tenho atendido cada vez mais pessoas que se alimentam de carne vermelha, que estão, em teoria... A vitamina B12 está presente na carne desse animal, só que na verdade não tem estado. Porque a vitamina B12 ela é produzida por bactérias do solo, e os animais ruminantes, quando eles estão comendo capim ali no pasto, eles vão absorvendo esses nutrientes e vão acumulando no próprio organismo. Sim. Só que atualmente esses animais são alimentados e deixados crescer em um ambiente controlado, fechado, eles não ruminam mais no pasto, eles comem ração. Então, os próprios animais estão com carência de vitamina B12, e a gente come aquela carne achando que vai ter esse aporte, não tem. Então, isso é uma questão muito curiosa também, como tem uma cadeia dessa falência, assim, né, e que vai se propagando, inclusive nós que estamos na ponta dessa cadeia alimentar, de animais malnutridos, e, portanto, se a gente se alimenta desses animais, a gente também vai estar desnutrido. Né? Bem curioso, isso tem acontecido cada vez mais. Entendi. Você tem pego muito caso, Thaís, de desnutrição e com o físico avantajado, assim? E como é que você convence a pessoa que ela está comendo mal? Eu acho que o maior problema é esse, né? Fala assim, você está gordinho, você está gordinha, mas você está comendo mal. Quer dizer, ela não entra muito na cabeça, não faz muito sentido, né? Eu acho que as pessoas quando procuram um profissional para mudar a alimentação, na verdade, elas já têm algum grau de conhecimento, de consciência de que tem que mudar. Agora, o mudar que é bom é realmente mais difícil, né? Porque envolve fatores psicológicos, hábitos que estão enraizados há 10, 20, 30 anos. Então, não é em uma semana que você vai, de fato, conseguir mudar, mesmo você sabendo certo. Mas essas pessoas, quando procuram, é até muito curioso uma coisa. Eu pergunto sobre a vida dela, sobre a saúde, sobre a rotina, e no final eu faço um recordatório... Desculpa, eu falei errado. E no final eu faço um recordatório alimentar. Eu falo, como é que é a sua alimentação no dia a dia? Me conta aí, desde que você acorda, o que você come? E aí, no início, a pessoa às vezes fala assim, não, eu não como muita besteira, eu não como açúcar direito, é até boa a minha alimentação. E conforme ela vai me relatando, ela mesma começa a refletir e me falar, cara, na verdade, eu acho que eu me alimento pior do que eu imaginava. Então, quando você fala, você expõe isso, você reflete muito mais, porque a gente tem uma mania de ver as refeições de uma forma isolada. Então, por exemplo, eu só coloco um açúcar no café. Só que você toma café todo dia, às vezes 2, 3 vezes no dia. Aí você também come um bolo depois do almoço. Aí você, às vezes, toma um refrigerante. Então, não são coisas isoladas. Na verdade, essas coisas se somam. A gente tem que olhar de uma perspectiva mais ampla. Então, é interessante quando eles percebem isso que está acontecendo, sabe, com eles. É difícil a mudança, envolve muita coisa, né? Muitos fatores. Eu diria que alimentar-se bem é diferente de comer bem, que é diferente de comer muito. Sim, essas três coisas são muito distintas umas das outras. Então, e o que a gente tem que se preocupar é em alimentar-se bem, né? O suficiente para que a gente consiga ter as nossas necessidades contempladas, né? Exatamente. Eu vou ler um pedacinho aqui de um texto aqui, que é o seguinte: um estudo publicado pela revista científica British Journal of Nutrition avaliou os impactos de hábitos alimentares na saúde mental e indicou que pessoas que comem frutas regularmente são menos propensas a relatarem sintomas de depressão, diferente daquelas que se alimentam com frequência de industrializados como lanches, batatas fritas e salgadinhos, e registraram níveis mais elevados de ansiedade, depressão e estresse. Deixa eu falar agora com o doutor Alexandre, com o Alexandre um pouco. Alexandre, me diz uma coisa, leva a depressão mesmo, é? Uma alimentação, uma má alimentação, sem dúvida. Tem um documentário, se eu não me engano, do Michael Moore, que é Super Size Me, né, que ele passa um mês comendo no McDonald's, se eu não me engano é dele, não? Eu lembro desse. E aí ele mostra ao longo de
30 dias, como ele ganha peso, como que vai mudando todas as taxas dele, e no final ele se encontra deprimido. É claro que isso não é uma questão que a gente vai observar em 3, 4 dias de alteração dietética. Porque é isso, assim, o metabolismo cerebral, ele é muito complexo, e ele depende do aporte de inúmeros micronutrientes e vitaminas, por exemplo, assim, só para lembrar rapidamente aqui, as vitaminas do complexo B, por exemplo, né, que muitas pessoas estão acostumadas aí já a pensar no ácido fólico, a vitamina B9, a vitamina B12, né, como a gente estava falando agora há pouco, todas elas são fundamentais para o metabolismo cerebral. Sim. Se a gente não se alimentar bem, os níveis dessas vitaminas, eles tendem a cair com o tempo. E aí a falta desses nutrientes levam a um distúrbio do metabolismo que pode acarretar, ao longo do tempo, um quadro de ansiedade, de depressão. Estou falando aqui de um elemento, né? A gente pode estar pensando aqui no triptofano, que é um precursor da produção da serotonina, que é um neurotransmissor que todo mundo conhece, já ouviu falar também. O triptofano, ele está presente no abacate, no cacau, na banana, nas castanhas. Quer dizer, se a gente não se alimenta desses aqui, eu estou citando alguns, você pode ficar com uma carência do triptofano, e isso pode levar também a uma diminuição da sua produção de serotonina. O magnésio, o cálcio, a exposição à luz do sol, a produção da vitamina D, quer dizer, tem um monte de substâncias que estão relacionadas com essa questão do bem-estar e que a privação delas leva a um quadro crônico, sim. Entendi. Agora, Thaisa, me diz uma coisa. Quem come fruta, teoricamente, é mais alegre, teoricamente, segundo o texto aqui que eu li, né? Agora, a fruta, eu sei que alguns médicos já me falaram isso, não são nutricionistas, tá? Eu deixo claro aqui, você vai tirar essa dúvida para mim. Falou que a ingestão de fruta frequente todo dia, por exemplo, o cara come uma fatia de mamão, uma fatia de melancia, uma fatia de abacaxi, da barriga. Isso é verídico? Sabe o que eu acho engraçado? As pessoas me perguntam isso sempre. Fruta, Thaisa, mas fruta tem açúcar engorda. Mas ninguém me pergunta isso na hora de comer uma pizza, de tomar um refrigerante. Pois é. Todo mundo, né? A fruta o pessoal taca pedra, né? Olha, eu fico pra morrer. Não dá barriga nenhuma. Olha só, o que faz uma pessoa engordar ou perder peso, o que faz ela engordar, né, na verdade, é ela falando da consumir mais barriga. calorias. Da barriga é diferente de engordar. Não, que da barriga. Você tem magro com um barrigão porque toma chopp pra caramba. Porque toma chopp pra caramba, né? Toma chopp pra caramba. Aí come uma maçã e vai falar, nossa, a maçã aqui me engordou, hein? Então a maçã me engordou. Por causa disso, é polêmico não mesmo que eu estou te perguntando, tá? Porque, olha, se você comer fruta todo dia, você vai criar barriga. Só se ela come fruta todo dia, mas também come mais calorias do que ela gasta no dia. Aí ela vai engordar, vai ganhar barriga. Claro. Mas, assim, é muito curioso, né? Isso como... As pessoas formam um terrorismo nutricional muito grande em torno de alimentos saudáveis, mas elas não têm esse terrorismo nos que não são saudáveis. E assim, complementando o que o Alexandre até falou, a gente tem o tempo inteiro aqui acontecendo um monte de reações no nosso corpo. E cada uma delas é dependente de um ou vários micronutrientes para acontecerem. Então, se não temos esses nutrientes, elas não vão acontecer ou não vão acontecer tão bem. E aí também envolve essa questão da ansiedade, da depressão, né, do bem-estar mental. Sim. E até que nesse estudo menciona, ele correlacionou um alto consumo de alimentos ricos em nutrientes, né, como as frutas, os vegetais, como uma melhora nesses problemas de saúde e um melhor bem-estar psicológico, né, um melhor desempenho cognitivo, como você estava falando antes ali, né, que a gente estava conversando, uma melhora dos sintomas da depressão e da ansiedade. E ao mesmo tempo, ou seja, a gente ofertou um nutriente para as reações acontecerem de uma forma correta. Sim. Além disso, ele percebeu que pessoas que consomem muitos snacks salgados, doces, tipo chocolate, biscoito, chips, né, essas coisas, elas, ao contrário, têm mais sintomas de depressão, de ansiedade e tudo mais, porque não tem esses nutrientes. E, ao mesmo tempo, é uma coisa hora de ficar louco que eu vou falar, porque é tudo muito interligado. Se a gente se alimenta mal, o nosso intestino ele fica desregulado. Então, a gente tem um padrão de bactérias que devem ser benéficas para protegerem o nosso corpo, para produzirem até vitaminas, para reações acontecerem. Se a gente se alimenta mal, a gente faz ter bactérias ruins e a gente desestabiliza todo o nosso intestino. E ele é o nosso segundo cérebro. E ele tem uma íntima relação com o nosso cérebro. Ligação, assim, direta. E ele produz grande parte da serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar. Ou seja, a alimentação tem total ligação com
essas questões do bem-estar psicológico. Muito legal sua fala, E aí, Thais. Alexandre? Eu ia trazer justamente isso. Isso que a Thais está descrevendo muito bem é a questão que a gente chama de disbiose. Porque a hora que você se alimenta, você também está dando alimento para as bactérias que moram na sua barriga. Então você escolhe. Se você está colocando só carboidrato e gordura saturada, você vai escolher aquelas bactérias que gostam desse excesso de sacarose e de gordura saturada para crescer, elas vão se desenvolver mais do que as outras. E aí você tem um estado inflamatório intestinal que é gerado a partir daí, isso tem um prejuízo assim do funcionamento não só do intestino, mas sim do cérebro. E eu queria aproveitar para falar dessa situação dessa inflamação do intestino, dessa disbiose, dessa disfunção, e lembrar que também há teorias que apontam que a depressão, as depressões e as ansiedades, né, vamos falar no plural porque não existe só um tipo de depressão, um tipo de ansiedade, né? Elas são mini fenômenos inflamatórios do cérebro. Então, se você não tem uma dieta adequada, se o seu intestino está constantemente inflamado, você também produz substâncias inflamatórias, citocinas, interleucinas, né, que a gente ouviu bastante falar disso, né, dessa tempestade, dessas substâncias, por exemplo, na COVID, né, que aumentava a inflamação de um modo geral no corpo todo, isso pode aumentar a inflamação no cérebro e levar a uma piora desses quadros. Então, o intestino saudável, ele também tem como reflexo um cérebro saudável. E aí eu queria só trazer essa questão de que as frutas, elas têm, além dos micronutrientes, elas têm as fibras, que ajudam a diminuir a absorção, por exemplo, de gorduras ruins. Elas têm nelas substâncias como as antocianinas, os licopenos, essas substâncias que melhoram esse estado inflamatório, são substâncias que combatem radicais livres, que são substâncias que estão ligadas ao envelhecimento precoce, à deterioração e degeneração celular. Então, você tem uma proteção que se produz a longo prazo. É importante a gente lembrar que todas essas questões ligadas à alimentação, elas nunca vão produzir um efeito que a gente vai observar em 3, 4 dias. A gente vai observar a melhora disso, né, a melhora do nosso padrão de resposta em relação a quando você começa a ter uma dieta decente e tudo mais, ela vai se espraiar por meses e tal. Então, é uma coisa que é muito sutil. E, claro, a piora se a gente observa rápido, né? Coisa de 30 dias se alimentando mal, você já percebe isso, mas uma melhora do seu padrão de resposta em relação ao humor, à ansiedade e tal, é uma coisa que vai se produzir lentamente ao longo do tempo. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa clareza, e é por isso que as frutas são tão importantes, assim, né? Além de todas as outras substâncias que estão presentes em cada uma delas. Eu sempre recomendo às pessoas uma formulazinha simples aí, para quem está em casa ouvindo a gente, a comer pelo menos 5 frutas ou verduras por dia. Né? Olha, então, para além dos cereais e de quem come proteína de origem animal e tudo mais, pelo menos tentar garantir isso, assim. A gente sabe que não é como você. Eu dou essa dica, eu falo 3 vegetais e 2 frutas. Eu falo isso, dá 5. Exatamente. É um número fácil de decorar. 5 frutas ou legumes. Então, coloca aí na sua refeição, ou entre a refeição, ou junto da refeição, mas tenta pensar nisso, assim, que é um número mágico, que é simples de lembrar e que é fácil de recuperar no final do dia. Puxa, será que eu comi a minha cota aqui dos 5 frutas e verduras? Claro, se puder comer mais, tanto melhor. E quem puder ser vegano, melhor ainda. Exatamente. Fala, Thais. Guido, sabe uma coisa interessante também que esse estudo avaliou, percebeu? Que a frequência do consumo de frutas e verduras, ela era mais importante do que a quantidade para você ter essa melhora do desempenho, né, cognitivo, melhora dos sintomas de ansiedade. E o que a gente vê com isso? A pessoa que come com frequência, na verdade, ela tem um hábito, ela come sempre. Quando a gente fala em quantidade, a gente fala quantidade, sei lá, pontualmente, uma vez na semana. Então, realmente, para ter uma melhora na qualidade de vida no geral, a gente precisa ter hábitos constantes. Claro. Perfeito. E a gente pode ter, por exemplo, as antocianinas que eu estava falando, né, que são as substâncias que dão a coloração azulada para os alimentos. Você vai encontrar no mirtilo, mas o mirtilo é super caro. Mas você encontra também na jabuticaba, você encontra na uva, você encontra no arroz negro, você encontra no feijão preto, você encontra na batata roxa. Então, tem vários alimentos que podem fazer esse aporte. Então, a gente também pode diversificar nesse sentido, de pensar que cada grupo alimentar vai oferecer ali esses alimentos e que não necessariamente isso precisa ser caro ou exclusivo, né? Que às vezes as pessoas acham que para se alimentar bem tem que gastar muito, não necessariamente. Claro. Tá bom. Eu quero falar de um vilão agora, parece que é o vilão do século, não esse século aqui, mas do século passado, começou lá, né? Que é o açúcar refinado. Vilão desse também, viu? Outro dia eu li que o açúcar refinado, quando ele foi lançado, ele era considerado mais ou menos assim como um ópio, porque dava uma sensação de euforia que ninguém tinha sentido até então. Isso é verídico mesmo? Vocês sabem? Então, sim, na verdade,
existem vários mecanismos que envolvem o vício em açúcar, né? Um deles é que ele libera serotonina e dopamina assim que a gente consome. A serotonina, né, dá aquele bem-estar, a dopamina causa euforia, e a dopamina, inclusive, ela é liberada quando a gente consome drogas. Sim. Só que o que acontece? A gente consome o açúcar, uma droga, assim, são em níveis diferentes, mas isso acontece. Claro. A gente consome o açúcar, a gente libera a serotonina, a dopamina, dá aquela sensação boa, dá uma euforia, só que depois de um tempo esses níveis abaixam. Quando esses níveis abaixam, a gente quer essa sensação de novo. Então, faz com que a gente queira sempre mais e mais. Então, é basicamente o que eu falo. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto menos você come, menos falta você sente. Então, é possível uma pessoa que sente necessidade de comer doce todos os dias, ela tentar interromper esse ciclo, ser um pouquinho forte, aguentar, que ela vai falar assim, gente, eu nunca imaginei na vida, e eu, na verdade, sou essa pessoa, nunca imaginei na vida não sentir essa vontade, essa necessidade de comer açúcar. Aquela sobremesinha do fim do dia que você quer comer toda a refeição, se você não comer a sobremesa, você parece que não comeu. Não, mas é super importante mesmo tirar esse hábito, porque o cérebro fica educado. Hábito. Ele fala, cadê a minha cota de sacarose agora? E o cérebro adora açúcar, porque 20% da energia do dia todo é consumida pelo cérebro. É um órgão extremamente exigente de energia. Então, o açúcar também traz aquela energia rápida que o cérebro fala, oba, obrigado, eu te dou a sua dopamina, só que agora eu quero mais de novo. E a pessoa fica escravizada nesse mecanismo. Então, claro, é diferente de você falar assim, não é exatamente do mesmo jeito que você tem a liberação de dopamina quando a pessoa consome cocaína, mas no fim, o mecanismo é igual. A proporção é outra, mas é essa que é a questão. Então, quando a pessoa tem que lutar contra o consumo excessivo de açúcar, ela está lutando tanto quanto uma pessoa está tentando fazer parar um vício dessa monta, assim. Então, é algo bem difícil. E aí também tem os benefícios, né? Quando a gente para de consumir açúcar nessa frequência, você fica mais bem disposto, mais bem-humorado, a libido melhora, o humor melhora, a ansiedade melhora. Melhora tudo, paladar, tudo. Previne diabetes, né? Que, assim, é um dos maus do século, basicamente. Diabetes... Eu sou diabetes tipo 2, adquirida, mas é super controlada. Quer dizer, quando o dia que eu soube que eu estava diabético, que foi adquirida não só por açúcar, eu comia muito açúcar. Eu adoro abacate. Quando eu comia abacate, eu punha uma camada de açúcar, comia, acabava, punha outra camada de açúcar, comia, virei diabético tipo 2, mas é super controlado. Agora, a sacarose, é sacarose que chama, né? Sim, é o açúcar branco, a sacarose. A fruta só, ela supre a necessidade de açúcar de um ser humano, se ele comer só fruta, por exemplo? Ele pode dispensar totalmente o açúcar refinado? Pode. Ele não precisa. Claro. Não precisa. A sacarose... exatamente. Se a gente for pensar, até... Bom, isso daí, a sacarose começou a ser difundida no século XV, vamos pensar assim, um pouco, por aí. Com a questão da cana-de-açúcar e tal, mas até então era um artigo extremamente caro, as pessoas adoçavam comida com mel. Mas não era e ainda assim não era refinado. O refinado é menos ainda, né? Vai ter lá 200 anos, talvez, no máximo. Mas isso, assim, a humanidade sobreviveu aí desde que surgiu até o século sem a sacarose. Não é uma necessidade humana cabal. Eu acho que a gente tem que se acostumar com o sabor real dos alimentos, né? Então, adoça café. Por quê? O café é amargo, ele é para ser amargo. Se você não gosta dele amargo, não toma. Entendeu? É basicamente isso. A gente tem que acostumar o nosso paladar mais com sabores azedos e amargos, que, na verdade, é o sabor real do alimento. Um suco de maracujá, ele é azedo, né? Ele é para ser azedo, ele não é para ser doce. Mas é uma coisa que dá para desenvolver com o tempo. O problema também hoje é que a gente encontra o açúcar adicionado em muitos produtos. Né? E até mesmo açúcar, produtos sal salgados. E gordura. 3 coisas, exatamente. E o sal também é colocado em produtos doces e as gorduras em todos, né? Desculpa te interromper, Thaisa, mas só para complementar. É palatável, né? Na verdade, o alto consumo de açúcar, ele começou, eu acho que mais ou menos em 1960, que descobriram que a gordura saturada, ela fazia mal. E aí começaram a retirar a gordura de todos os alimentos. Então, por exemplo, começaram a fazer leites e iogurtes desnatados. Só que a gordura é uma coisa que dá uma explosão de sabor na boca. Ela é muito palatável. E aí tiraram isso, tiraram o sabor do alimento. Aí falaram, o que a gente vai fazer em contrapartida? Aí começaram a adicionar açúcar nos alimentos. E foi aí que começou um boom de adição de açúcar nos alimentos. Óbvio que o açúcar sempre foi usado, né, na era de muitos anos atrás, como um conservante de alimentos também.
mas ele começou a ser usado em larga escala na indústria, para essa palatabilidade também, né? Sim. Muito interessante você estar falando, Thais, até me faz pensar uma outra questão, que assim, se a gente pensa nessa tríade, açúcar, sal e gordura, que a indústria vai colocando em tudo para facilitar o sabor das coisas, também deixa esse gosto mais redondinho, mais aceitável, né? Mais fácil das pessoas terem essa coisa da comida confortável, que você fala, ai, que delícia, isso aqui me lembra a minha infância, brigadeiro, leite condensado, essas coisas todas. Eu tenho para mim uma questão justamente em relação a isso, que a impressão que me dá é que tem um movimento de infantilização do paladar nesse sentido, e o curioso é que a gente com esse paladar infantilizado, porque é tudo redondinho, gordurentinho, açucarado, não sei o quê, a gente fica com um corpo de bebezão mesmo, né? Então a gente vai ficando uma pletora ali. E mimado. Exatamente. E aí eu vejo muito isso, assim, dessa... isso, assim, é uma infantilização do paladar, do nosso modo de ser, das nossas ações, assim, então eu fico esperando uma coisa simples de comer, uma coisa fácil de engolir, uma coisa que me agrade, a gente vai virando uns grandes bebezões enormes, pletóricos, e pedindo essas coisas, né? Outro dia, eu gravei um vídeo para o meu canal, e eu fiquei rindo sozinha, todo mundo morreu de rir também. Não sei o que eu estava falando, e aí as pessoas falando de paladar infantil, e aí eu falei assim, vem cá, paladar infantil, mas você é adulto? Não tá na hora de você gostar de comer vegetal? Vamos parar com essa palhaçada também? Eu, hein? Uhum. Vai gostar de vegetal, vai gostar de fruta? Que coisa! Você já não é mais infantil? Aí todo mundo ficou rindo. Mas tá certo, é isso mesmo, né? Agora, mais uma coisinha que eu queria ver com vocês aí. Você falou assim, não coma açúcar, só a fruta dá a saciedade de açúcar que a gente precisa. Agora, e os adoçantes? Como é que entram nessa história toda aí? Então, na verdade, assim, não é que a fruta dá a saciedade de açúcar, porque, na verdade, quando as pessoas estão querendo comer um chocolate, elas querem o sabor do chocolate, elas não querem o sabor de uma maçã, né? Exatamente. E são coisas diferentes, claramente. Claro. Mas dá pra gente fazer umas receitinhas aí com cacau em pó, escolher um chocolate mais saudável. Os adoçantes, a gente tem... É um pouco polêmico, controverso, mas, assim, a gente tem a linha dos adoçantes naturais, que não conferem um malefício à saúde, e a linha dos adoçantes artificiais, que conferem alguns malefícios, sei lá, alteração da tireoide, possível predisposição a algum tipo de câncer. Quando a gente fala dos saudáveis, a gente pode usar no nosso dia a dia, principalmente para fazer alguma receita que a gente queira. Eu quero fazer um bolo saudável, não para ficar usando para adoçar as bebidas. Pudim de leite. Um pudim mais saudável, entendeu? Tem várias receitas hoje muito legais na internet, então eu acho que é uma coisa nesse sentido. Mas uma curiosidade que quase ninguém sabe é que os adoçantes, eles continuam estimulando um pouco o vício em açúcar. Por quê? Eles ativam os mesmos receptores para sabor doce na nossa língua. Então, eu acho que tem que ser consumido com moderação. Realmente, nesse sentido, de receitas. Eu diria até que teria que ser consumido numa fase de transição em que a pessoa está saindo dessa cultura do consumo excessivo de sacarose e vai tentar uma alimentação mais pautada nos sabores reais dos alimentos. E aí, para não se frustrarem tanto com esse choque, né, de sair do café super adoçado para um nada adoçado, alguma coisa intermediária. Mas eu também vejo isso como um paliativo e que, no fim das contas, a pessoa ainda está insistindo na manutenção e na persistência desse comportamento infantil de ficar querendo tudo adocicado, redondinho, gordurento e tal. Então, é isso, assim. Eu também não gosto de recomendar. E se recomendo stevia, né, esses outros mais sucralose, acho que o xilitol também é natural, né? E tem os outros todos que não dá nem para consumir. Para mim dá enjoo. Sim. Eu detesto aspartame, essas coisas falando assim. É bem desagradável, né? Você como faz hoje, Guido? Você parou de consumir açúcar? É uma tentação para você? Não, açúcar, é um problema? Não é. Eu fiz duas coisas na minha vida. Eu parei de fumar faz 17 anos, 15 anos. Parabéns. Amassei o cigarro um dia e falei, não vou fumar mais. Pode fumar à vontade do meu lado, não tem o menor problema. Açúcar nunca mais. Açúcar não mesmo. Refrigerante só zero, quer dizer, eu adoro refrigerante, aí ferrou, né? Porque não tem como, tem que tomar o refrigerante zero. O açúcar, eu coloco um pouco de adoçante. E sucos, não. Sucos eu não coloco nada de adoçante nem de açúcar, né? Mas eu estou com açúcar zero já faz muito tempo. Café, sim, café eu boto algumas gotas de açúcar, de adoçante, né? Mas eu não sofri para parar de fumar e não sofri para parar o açúcar quando eu estava diabético, porque eu nunca fui doceiro. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque, olha,
Eu conheço gente que sofre, viu? Sim, eu também conheço. É impressionante. E é bom, né? Não dá para dizer que o açúcar é ruim no gosto, né? E no bem-estar que ele dá. Temos que ser realista, quer dizer, não é uma coisa Não, mas ruim. depende, mas também se uma coisa está muito adoçada, aí Não, imediato é aí uma não, é sensação ruim, estranha sem que dá dúvida. até, né? Porque às Na vezes medida certa é uma arde delícia. a língua, né? Mas depende de cada um, isso não é engraçado? Porque as Sim. pessoas têm paladares diferentes. Eu adoço uma receita pouco, para mim tá ótimo. Para alguma pessoa vai estar super, nossa, Sem falta graça, né? doce, falta açúcar. Uhum. E você consegue evoluir o seu paladar, né? Sim, Você as sabe papilas das pessoas ficam desacostumadas nesse sentido, né? então, Ou o contrário, né? Excessivamente estimuladas só responde àquele excesso, né? eu, por exemplo, eu não gosto de nada muito gelado, desde criança isso. Então, uma Coca-Cola, um Guaraná, um suco muito gelado ou com gelo dentro, perde o gosto totalmente, porque as minhas papilas, eu não sei o que acontece com elas somem o gosto. É impressionante. Já eu prefiro os alimentos quentes. Então, assim, se você vai falar... Para mim, o que me sacia, assim, é confortável, são os legumes refogados, e não aquela salada É uma fria. delícia, eu gosto. Entendeu? Então, eu prefiro muito mais um brócolizinho refogado, entendeu? Isso, assim, sacia realmente o estômago e o coração. Alexandre, tira o fone aí agora. Eu sou um carnívoro inveterado. Olha, eu também era até 7 anos Eu atrás. adoro o churrasco. Quem me vê não acredita. Fala assim, você? Fala, sem dúvida. E é interessante isso também, né? Quando a gente muda o nosso padrão dietético, a gente tem que se reinventar completamente, né? Nossa dieta é muito pautada nisso. Assim, você pensa assim, eu tenho uma carne de porco, você pensa nisso e depois você vai pensar no que você vai fazer na refeição em volta daquilo. Exatamente. Quando você se torna vegano, você fala, não tenho mais essa referência, tem uma outra coisa que eu preciso pensar aqui. E é bastante interessante mesmo, essa questão da diversificação daquilo que a gente está comendo. E aí eu queria até lembrar, para falar aqui das punks, né? Das plantas alimentícias não convencionais, sim, que pode trazer um ganho, né, de experiências de sabor, de texturas, de alimentos que a gente nem imagina na nossa dieta comum, que está crescendo cada vez mais, né? E diz uma coisa, quanto tempo faz que você é vegano? 7 anos. 7 anos. Você sentiu alguma alteração nos teus relacionamentos humanos? Mudaram os amigos, não mudaram? Como é que foi isso? Bom, é interessante que a gente não sabe se é o veganismo ou se foi as outras coisas que vieram a reboque. Mas, não, claro, a vida se encarrega, a vida se encarrega, gente. A vida se encarrega. Mas você sentiu que você está mais próximo de veganos, por exemplo? Também, não só, mas tem uma diferença de atitude em relação à vida mesmo, né? Tem uma frase de uma amiga que ela me falou disso e achei que o veganismo é muito interessante essa definição. Ela falou assim, para além da questão da dieta, ela falou assim, o veganismo é alforria animal. E aí eu fiquei com essa frase, falei, cara, que interessante, assim. E aí perceber que pela nossa dieta a gente consegue libertar os outros seres, eu falei, bem interessante isso, assim. Eu comecei e aí isso muda muita coisa em relação à atitude da vida, assim, né? Então não é uma questão só do, eu não ingiro mais isso ou aquilo, eu não compro mais esse tipo de roupa, essas coisas. Tem a ver com uma atitude em relação à compreensão do que é a existência, do que está no mundo, do impacto que a gente tem e tal. Sobre aí a entra a própria conscientização, né? Sem dúvida. Então, mas aí, bom, eu posso entrar no proselitismo vegano aqui. Não, aí é outra conversa. Aí é outro papo. Oi. Mas isso que você falou assim, você mudou seus amigos, mudou as coisas. Isso acontece até com uma pessoa que simplesmente reeduca a alimentação. Eu sempre falo para meus pacientes, e estava falando para minha paciente que eu estava atendendo agora antes. Eu falei assim, quando você muda a sua alimentação, simplesmente tem algumas coisas que não fazem mais sentido, não fazem mais parte da sua rotina. Então, no final de semana, em vez de você ir comer um fast food, uma pizza, é uma coisa que não vai nem passar na sua cabeça. Você vai querer conhecer um restaurante saudável novo, você vai querer fazer um jantar legal com os amigos. Então, acho que você muda a sua convivência, né? Bastante. E, por exemplo, isso do se relacionar com as pessoas, eu hoje, por exemplo, não conseguiria me relacionar com uma pessoa que não se cuida. Uma pessoa que gosta de festa, uma pessoa que tem outros valores que não são iguais aos meus. Porque eu gosto de acordar cedo todo dia, 5h30 da manhã, fazer o meu treino, me alimentar bem. Se eu tiver que estar com uma pessoa que não tem esses mesmos hábitos, é uma coisa que não vai casar. Fica complicado, né? Não faz sentido. Então, acho que é normal que você mude um pouco
Ou que você estimule a outra pessoa a mudar também, né? Você sabe que tem uma amiga nossa, quando eu falo nossa, é minha e da minha mulher, né? A gente conhece há 25 anos essa pessoa. Essa pessoa é impressionante. Ela é magra, né? E ela adora uma torta de morango específica que vende numa padaria perto de casa. Quando eles vão jantar lá em casa, e não é difícil, todo fim de semana a gente está junto, ela praticamente come a torta inteira, numa sentada. Mentira. Aí eu já medi a glicemia dela, depois de 1 hora que ela comeu a torta, 93. Falei, escuta, dá aqui o teu dedo. Piquei o dedo dela, medi a glicemia, 92, 93. É um pâncreas de ouro, né? Impressionante. Eu falei, você é a única no mundo, porque eu nunca vi ninguém assim. Esse pâncreas vai entrar em burnout. Eu falo que na diabetes o pâncreas cansa de trabalhar, que nem a gente também cansa. O burnout ele fica trabalhando tanto. Essa eu nunca ouvi, burnout de pâncreas. Mas é verdade. É interessante esse conceito, mas é bem isso mesmo que acontece. Para quem está escutando e não sabe o que é diabetes, o que acontece? Quando a gente consome açúcar, ou até mesmo um carboidrato que seja de qualidade, né? Sim. Todo tipo de carboidrato, seja uma batata, um arroz, um macarrão, uma fruta, ou o açúcar em si de adição. Exatamente. O nosso pâncreas, ele produz insulina. Ele detecta que a gente consumiu e começa a produzir insulina, porque a insulina é a molécula que pega a glicose e dá um fim nela, tira ela do sangue, bota dentro da célula, faz virar gordura corporal, se for em excesso, o que for. Então, quando ele vê que a gente consumiu muito açúcar de uma vez, ele fica, meu Deus, muito açúcar, tem que trabalhar muito. Ele começa a trabalhar muito rápido, né? Porque tem muito açúcar, tem que produzir muita insulina. Claro. E aí a gente constantemente ativa o pâncreas, né? Faz com que ele trabalhe muito. Só que assim, se a gente tem burnout, eu falo, até o pâncreas vai ter burnout. Vai ter burnout, Exatamente. Então ele vai começar a reduzir o trabalho dele, então vai trabalhar mais lentamente, produzir menos insulina, e produzindo menos insulina, mais açúcar, glicose vai acumular no sangue. E a diabetes ela é caracterizada por isso, né? A gente ter excesso de açúcar e glicose no sangue. Claro. E lembrando que esse excesso de açúcar e glicose, ele tem um poder de envelhecimento muito grande, né? Ele vai esclerosando os vasos sanguíneos, ele vai causando uma série de outros problemas, né? Quando a gente está falando disso, a gente tem que imaginar um monte de problemas que acontecem a reboque. Então, a gente está falando do excesso de açúcar, da obesidade, a gente está falando do diabetes, mas a gente está falando também da hipertensão, do infarto, do AVC, dos problemas de visão ligados a isso, então, dos problemas renais ligados a esse excesso de açúcar. É tudo, né? E o contrário também é muito interessante de observar, como uma mudança do nosso padrão dietético consegue trazer uma melhora da qualidade de vida que é muito flagrante, assim. Sim. Desde que eu assumi o veganismo, assim, como dieta, como um estilo de vida, vamos falar assim, eu percebi até que o meu envelhecimento refreou, assim. As pessoas às vezes me perguntam, quantos anos você tem? Eu tenho 42, estou fazendo 43 agora. As pessoas falam, sério? E eu percebo que é engraçado. É quase como se eu tivesse meio que ficado ali, meio perto dos meus 36, 37, sabe assim, aquela coisa assim que eu fiquei lá, que eu percebo e eu vejo, mas falo, nossa, que engraçado, tô envelhecendo mais devagar, assim. Então, mas sabe que é interessante? Você falou assim, eu comecei a preparar mais alimentos, né? Porque realmente quando a pessoa come carne, o que é o prato clássico de uma pessoa? Arroz, feijão, bife carne, e um tomate. Arroz, batata, alface, tomate. Então, assim, não tem uma diversidade na alimentação. A pessoa, quando ela vira vegetariana ou vegana, ela começa a consumir uma variedade maior de vegetais, ela dá uma atenção maior no preparo, então ela prepara com mais sabor, né? Não fica naquela coisa sem graça, porque acaba sendo o principal do prato. E aí, com isso, você provavelmente consome hoje muito mais nutrientes que freiam esse envelhecimento, né? Exatamente, é bem flagrante, assim, meu corpo mudou, minha pele mudou, é muito interessante isso, assim. Eu já ouvi isso também. Bom, pessoal, tenho que encerrar aqui, porque o nosso tempo já foi, infelizmente, foi muito rápido. E deixa eu só fechar dizendo o seguinte aqui. Vocês dois têm idade para ser meu filho, eu tenho 67. Você tem 40 e poucos, ela é novinha de tudo, não vou nem perguntar a idade dela. 30. Meu porque Deus, eu também como muito antioxidante. Você come super bem, Thaís. Eu como muito bem, querida. Você está ótimo. E eu quero agradecer bastante o tempo de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é bem
corrida, vocês separaram esses minutos para mim. Muito obrigado. E não vamos ficar só nessa, não. Eu vou querer fazer outros com vocês. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com a oportunidade. Com certeza a gente faz outros. Tem muita coisa para falar. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar com você, Thaisa, com você, Guido. Um grande abraço. Obrigada. Obrigado, um abraço para vocês. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna. Que você acesse em www.vidamoderna.com.br e que você pode ver e ouvir esse podcast. Se você estiver ouvindo, você encontra nas principais plataformas do mercado, além do site. E se você quer ver o vídeo, você vai lá no site ou pode ir no YouTube também, que é YouTube/Vida Moderna. Tá bom? Tchau, a gente se vê no próximo.